Olá! Tô ajustando aqui. Estamos entrando ao vivo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. Bom, vou dar uma introdução aqui sobre essas lives enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Para quem não me conhece, sou Lilian Kawatoko, sou professora de ATS, de dança, já dei aula de outros estilos também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E essa série de lives, ela começou bem no comecinho da pandemia, né? Eu tava com essas ideias, assim. Mas aí eu fiquei um tempo sem conseguir agenda para continuar as lives. Aí elas voltaram desde o mês passado, se não me engano. Toda terça-feira, agora com horário fixo, às 18, tá bom? E o intuito dessas lives é a gente bater um papo bem descontraído mesmo. Coisas que a gente fazia em sala de aula, sobre a nossa dança, né? Então, sobre o estilo tribal no geral, sobre dança no geral e coisas que podem ser construtivas, sobre arte, sobre diversos assuntos que podem ser interessantes pra gente como artista, tá bom? Então, aqui a gente troca informações, a gente discute algumas coisas, a gente aprende algumas coisas, tá bom? E o intuito aqui é que a gente tenha um ambiente bem gostoso mesmo. Tem aqui uma espécie de comunidade para a gente conversar sobre o estilo tribal, num geral, certo? Para quem não sabe, a gente já teve outras lives bem legais, inclusive semana passada tivemos a da Bia Vasconcelos, que é uma querida, assim, também uma grande bailarina, né, uma grande professora, pesquisadora, e a live dela tá salva tanto no meu IGTV quanto no meu YouTube, tá bom? Lilian Kawatoko. Então, tudo que a gente conversa aqui, eu tô tentando deixar salvo, porque realmente são conversas importantes para o nosso estilo. É muito interessante que a gente conheça a história dos nossos bailarinos, tá bom? E até aproveitando para contar um pouquinho para vocês, deixa eu só baixar um pouquinho o som aqui. Contar um pouquinho para vocês como é que surgiu essa ideia dessa live. Alguns alunos sempre perguntam, né, algumas referências bibliográficas, né, que livros a gente pode ler, que sites são confiáveis, onde que a gente pode ir atrás de alguma fonte de pesquisa. E aí, um dia desses eu tava, né, no Instagram, uma pessoa me perguntou, me pediu indicações de artigos, né, e aí eu na hora me lembrei do material americano, enfim, né, que eu também pesquisei. Eu também levei o tribal para a área acadêmica, mas num estudo mais da estética visual, né, porque eu sou formada em design de moda, sou pós-graduada em cenografia e figurino, e levei esse estudo da estética visual do tribal para a academia também. E eu lembro que na época eu pesquisei muito material americano, né? Mas aí eu fiquei com isso na cabeça, eu ia indicar esses mesmos materiais e eu lembrei o quanto nós brasileiros e brasileiras temos pesquisas aqui no Brasil muito ricas, né? E o quanto as nossas bailarinas, os nossos artistas batalham para fazer essas pesquisas. E muitas vezes isso não chega para outras pessoas, porque eu entendo que a gente trabalha com um estilo que nasceu nos Estados Unidos, né? E tem, logicamente, tá, toda a sua importância de ter o material principal lá, mas nós temos pesquisas aqui maravilhosas. E aí eu me lembrei de alguns nomes
tá bom? De que assim, falei, nossa, eu sei que tal artista tem, sim, material de pesquisa, levou isso para academia e tudo, acho que eu vou chamar esse pessoal para bater um papo, tá bom? Conheço mais muitos outros artistas que pesquisam, tá? Então também quero deixar claro que, apesar de ter convidado 4 bailarinas, mulheres, ah, essas não são as únicas pessoas, os únicos pesquisadores aí do nosso Brasil, tá bom? Temos pessoas maravilhosas, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem deixar algumas indicações, alguns nomes aí pra gente depois tentar bater um papo também, tentar apresentar outras pesquisas, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Alguns eu já sei, né? Tipo, já conversaram comigo e tal, já tive o prazer ou de ter aula ou de estar no mesmo evento. E outros, às vezes, eu de repente não conheço mesmo ainda. Então, se vocês tiverem algum pesquisador aí para indicar que possa contribuir com essa pesquisa do tribal no Brasil, né, num geral, tá bom? Independente do foco específico, né? Isso é muito rico para nossa cena, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que alguém. A Bárbara explicou, ela colocou aqui portal da CAPES para pesquisar os artigos, né? Muito legal. Eu tô tentando deixar aqui no link, gente, quando a gente salva as lives, tá? O da Bia eu fiz isso. Tô tentando deixar já o link da pesquisa, se o pesquisador liberar e tudo. Estão me ouvindo? Deixa eu só ouvir aqui. Estão me ouvindo bem? Certo? Jô, querida, minha convidada de hoje. Ah, então tá certo. Boa noite, gente. Gente, então, ó, depois de toda essa apresentação aí para vocês entenderem por que que é tão importante a gente conhecer mais do trabalho dos nossos artistas brasileiros, dessas mulheres, inclusive que eu quis também trazer essa questão das mulheres, né, nesse primeiro momento, e a pesquisa dessas lutadoras aí do nosso estilo no Brasil. E, ai, que bom. Não, eu tô lendo aqui, desculpa. Eu fico toda atrapalhada com esse negócio de ler e falar ao mesmo tempo, gente. Não, diz que tá tudo certo aí, né, com o som. E quis trazer, enfim, essa ideia dessas mulheres maravilhosas. E hoje, especialmente, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, não só por conta da dança, do trabalho artístico, mas porque também eu vejo que é uma mulher muito lutadora para viver de dança e de arte aqui no nosso país, tá bom? Então é uma pessoa que eu respeito e admiro muito e que sempre que estou no mesmo evento, tento participar das suas aulas, tento também obter um pouco do seu conhecimento, porque realmente admiro bastante o seu trabalho. Então, eu vou chamar aí pra gente conversar, bater um papo super proveitoso, tá bom? E rico. A nossa querida Joline Andrade. Jo, seja bem-vinda. Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Paulo. Boa noite, boa noite. A Nanda tá aqui. Boa noite, Lilian. Obrigada pelo. Boa noite, linda. Tô feliz com esse espaço. Tô super emocionada até de ver você atuando dessa forma nas lives, né? Eu sou péssima de lives, vocês devem até perceber. Participo de uma ou outra, mas estou encantada mesmo com a sua iniciativa. E por ela ter um contexto assim de
intimismo mesmo, sabe? Dentro dessa conversa do que é o acadêmico, etc., que às vezes eu acho que falta um pouco para a gente poder se aproximar, né, das pessoas, tentar trazer essas questões, esses conhecimentos para a galera que não está, a priori, se relacionando com esses conteúdos. Deixa eu ver quem está por aqui. Boa noite, boa É noite. um prazer, Jô. É um prazer e assim, também tô super emocionada. E eu também não sou muito uma pessoa das lives, não, tá? Então você vai ver assim, você vai ver eu aqui com a testa no negócio, apertando o botão, que é assim, né? Tipo, eu pensei assim, eu falei, olha, é uma maneira da gente atuar nesse momento, né? Então eu vou ser eu mesma. Então é isso aí, sabe? Mas olha, eu fiquei feliz que você aceitou o convite e tô gostando muito, na verdade, dessa oportunidade de conversar assim, dessa forma que você comentou, assim, é um pouco mais intimista, um pouco mais humana mesmo, sabe? De tipo levar isso de uma forma mais realista, né, para o público. Olha, a gente rala pra caramba, a gente tenta viver de arte no país e tudo, não é só glamour e figurinos, né? E também deixar as pessoas se sentirem mais próximas da gente, né? Não só como artista, assim, mas também como seres, né? Tipo assim, nossa, né? A gente pode ter esse momento. Exato. Estamos presentes, né? Nesse momento, então, que a gente está num complexo tão grande, sem saber quando vai acabar, pandemia, tantas coisas acontecendo, tantas notícias. Que bom que a gente tem o virtual para poder, pelo menos, aquecer um pouquinho, né, uns aos outros e aproximar até situações de proximidade que não seria possível por conta da geografia. Então, que bom que temos esses espaços virtuais para trocar, para estar mais perto. Com certeza. E eu acredito nisso, assim, a gente que trabalha com corpo e contato, né? Tá sendo muito diferente para a gente, apesar de muitos de nós já trabalhar com virtual, essa falta do nosso contato em sala de aula, nos workshops, nas viagens a trabalho, nossa, né? Tipo, assim, é muito uma outra realidade mesmo, né? Eu preciso dizer que, assim, eu ainda não voltei a dar aula presencial, ou seja, deve ter mais de um ano, né? Com certeza, mais de um ano agora, quase um ano e meio sem dar aula presencial. Acho que eu desaprendi. Quando eu for para presencial, vai ser uma relação muito, muito doida, sabe? Eu vou ter que a dar aula presencial. Você já está dando aula presencial? Já voltou a ter já alunas? Já? Então, eu tenho, mas assim, do que eu tinha antes mudou muito, né? Eu mantive uma imersão que eu tinha, que era uma vez por mês. Mas não foram todos os meses que conseguimos fazer, assim. Então, acho que de toda a pandemia ficamos aí, sei lá, uns 6 meses sem conseguir ter essa aula, e agora estamos, né, conforme vai liberando aqui em São Paulo, mas também, assim, super distante, sem cumprimentos, com máscara, tudo daquele jeito bem. É o novo normal. É, pois é. Joe, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória na dança, no tribal, enfim, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, gente. Eu já contei essa história em algumas lives, mas é super interessante. Ela, eu lembro de uma coisa diferente, e aí vou revivendo essas histórias. Eu comecei com 4 anos de idade. Era uma criança como essa, as crianças quaisquer que os pais colocam nas escolas de dança para fazer aula de quê? De balé clássico. Então, fiz aula de balé clássico com 4 anos, segui fazendo aulas de outras danças também nessa academia. E aí, no período da adolescência, eu dei uma pausa, porque né, enjoa um pouquinho, o adolescente começa a ficar aborrecente, não quer fazer mais nada, muda o fluxo, etc. E aí, depois de um tempo, eu voltei para a escola de dança.
fui lá visitar. Porém, já não queria mais fazer balé, nem contemporâneo, nem jazz, nem essas linguagens que eu tinha tido contato antes. E aí me foi apresentada a dança do ventre, né? E, surpreendentemente, foi a linguagem que eu mais tive uma paixão, assim, avassaladora. Eu não sei explicar, não sei o que que aconteceu, mas foi amor à primeira vista mesmo. Desde então, eu nunca mais parei de dançar dança do ventre. Então, eu devia ter meus 16, 15, 16 anos. Estou com meus 32 agora. São 17 anos só de dança do ventre, ininterrupto. E continuo apaixonadíssima por essa linguagem. Então, experiência essa paixão adolescente. Eu já estava entrando no período universitário, não tinha um desejo de fazer nenhum curso específico e meus pais me estimularam a fazer dança. Eu me inscrevi no concurso da UFBA, passei, né, com muito estímulo deles e vim para Salvador, porque muitos de vocês não sabem, mas eu sou paraibana e mulher e morei muito no interior da Bahia antes de vir para Salvador. Então, Vitória da Conquista foi a cidade, né, que eu morava antes. Eu passei muito tempo dançando em Vitória da Conquista, viajava nos festivais, até porque no interior da Bahia, naquela época, hoje já é escasso, naquela época era mais escasso ainda o acesso à dança, então eu viajava para os festivais, ia para São Paulo, pegava o ônibus, passava 24 horas no ônibus, mas era uma diversão, porque era aquele colchão nas costas, com aquele grupo da academia, bagunça deliciosa, falta inclusive. E entrei na faculdade, vim para Salvador, minha cabeça interiorana foi completamente transformada, né? Fui meio que obrigada, pressionada dentro da universidade a mudar muitos dos meus conceitos, inclusive sobre dança. E isso mexeu comigo de uma maneira não só acadêmica, mas de uma maneira pessoal mesmo. A autoanálise que eu fiz, sabe, sobre o meu estado de ser, pensar a dança antes e depois, fez com que eu entrasse de verdade dessa mudança, dessa transformação e começasse a tentar me aprofundar dentro disso para ter o embasamento necessário que eu não tinha anteriormente. Né, que eu pensava questões às vezes superficiais, vinha com aqueles mitos na cabeça, aqueles mitos, né? O balé é a base da dança, essas coisas que a gente escuta até hoje, né? Dentro dos ambientes informais. Eu fui muito mexida dentro da universidade, agradeço muito, porque foi um processo super doloroso, né? A gente resiste bastante até entender alguns conceitos, mas eu agradeço muito aos meus professores da universidade por terem insistido em apresentar essas novas formas de pensar a dança. Então, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, que é a escola mais antiga de dança do Brasil, né? Uma das mais, se não a mais conceituada, foi o lugar e a primeira monografia sobre esse estilo de dança no Brasil. Talvez da América Latina, ainda não tenho essa informação precisa, mas foi a primeira do Brasil, porque eu pesquisei muitas referências e na época não tinha nada, nada, absolutamente nada. Então eu estava realmente num espaço de olhos meio vendados ali, tentando desbravar, tentando transformar algumas informações que eram informais, né, do ambiente da internet ou de alguns livros, de entrevistas, de etc., como referências formais mesmo de algum trabalho acadêmico. Então, foi um momento bem de exigência, né, de bastante energia e de ter que entregar de uma forma para colocar aquelas informações com uma responsabilidade muito grande. Então, eu me preocupei bastante em não ser leviana, em não trazer informações que não sejam corretas ou coerentes, porque antes era tudo muito pulverizado, né? E ainda mais era a maioria das informações em inglês. Meu inglês era um absurdo, era tipo pé. A gente está falando aqui, eu preciso só conceituar vocês que eu entrei na universidade em 2007. Eu tinha 18 anos, muito jovem. E eu escrevi essa primeira monografia 4 anos depois. Então, tem muito tempo que eu desenvolvi esse trabalho, muito tempo mesmo.
Na época, muito escasso, mas com a live de hoje, Lilian, preciso te agradecer. Meus trabalhos, a coisa que ainda fazia muito tempo que eu não fazia, sabe? Muito tempo que eu não lia cada um deles, porque tem a monografia da graduação, tem a monografia da pós-graduação, tem alguns ensaios, e eu tinha meio que deixado esses escritos de lado. Estava muito mais envolvida com a prática, havia feito meus pequenos resumos ali, né, para poder trazer essa teoria de forma mais efetiva para as minhas aulas, mas o texto todo, o corpo do texto, tem me afastado. Obrigada. Uma autoanálise, depois do seu convite, da minha trajetória nesses últimos anos, desde 2011, que foi quando eu concluí a minha pós-graduação, até hoje. 10 anos. São 10 anos. E E você entrou na pós também super jovem, né, Jô? Então já saiu da graduação e direto. mandou bala. Né, o pique para poder continuar. Até fiz a prova do mestrado, mas foi numa fase onde o artístico estava me chamando muito mais. Então, eram os festivais internacionais, eu recebendo convites para participar nacionais também. E aí eu precisava decidir se eu ia entrar no mestrado, interromper esse processo, ou se eu ia viver esse processo. Depois eu fazia uma jornada de mestrado e continuaria dentro da academia. Então, eu decidi em 2011, interromper, até porque o mestrado vai estar lá sempre, eu vou poder fazer em algum momento. E aí eu pensei, calculei, de repente, essa fase aqui, eu não vou ter oportunidade futuramente. Ela vai acontecer no aqui e no agora. E eu preciso abraçá-la. Mas, voltando, eu agradeço muito a você, Lilian, por me fazer refletir sobre essa minha história mesmo, sabe? E até entender o porquê que eu escolhi alguns caminhos e felizmente escolhi caminhos, sabe? Essa monografia que eu escrevi na pós-graduação, né, que eu considero ela mais madura, afinal de contas, da graduação eu devia ter meus, sei lá, 20 e pouquinhos anos, não é uma monografia tão madura, mas a monografia da especialização, ela traz temas muito interessantes. Vou passar o link para você. Esse material está disponível na internet. Quem quiser entrar em contato comigo, eu posso mandar. A Lilian também eu posso mandar o link. A gente distribui esse material. Tá disponível de acesso. E esse material ele fala sobre muitas coisas muito atuais. É como se eu estivesse prevendo um monte de coisa, sabe? É como se eu estivesse escrevendo sobre pequenos problemas talvez não estivessem tão visíveis naquele período, mas que hoje foram uma hecatombe, né? Porque essa dança está vivendo hecatombe nos últimos. Sim, menina. Inclusive, quando eu fui escolher um dos seus trabalhos para a gente focar um pouco essa conversa, eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, olha esse, né? Depois a gente comenta. Mas eu olhei e falei, nossa, olha esse. Aí eu olhei a data e falei, nossa, 2011. Caraca, será que isso já estava acontecendo? Ou, tipo... As coisas porque eu escrevi aquilo, sabe? No momento onde as pessoas, assim como a galera do balé clássico tem pensamentos muito rígidos, naquele momento a comunidade, principalmente da América Latina e a brasileira, então, por ter pouco acesso mesmo a algumas informações de lá de verdade, esse ruído, né? Esse buraco de informação entre o que está realmente acontecendo lá e o que chega aqui. Foi bastante problemático, porque é como se as pessoas não aceitassem ouvir aquelas críticas que eu estava fazendo naquele momento. Então, eu tocava algumas feridas que estavam já expostas desde aquela época e que depois de muito tempo a gente conseguiu, enquanto comunidade, né, latino-americana, poder entender, poder ver como é que estava acontecendo lá e, de repente, parar de criar uma comunidade que não existe, né? Às vezes a gente estava vivendo assim um momento de tanta efervesção, né? De tanto deslumbre que é o que eu sinto, é o que eu percebo hoje, 10 anos depois,
E de repente era uma comunidade um pouco criada, uma dança um pouco inventada, e que de fato as coisas que estavam acontecendo lá já eram outras e se desdobraram, né, para o que a gente está vivendo hoje, que é a mudança de nomenclatura, que é as pessoas preocupadas com as questões de apropriação cultural, as questões étnicas, éticas, étnicas. A gente tem realmente estudar as danças do Oriente Médio, do Norte da África, da Índia, o flamenco espanhol, que danças são essas, sabe? Acho que virou a chavezinha e finalmente virou. Porque na época eu conversava com algumas pessoas e era difícil até apresentar essas ideias, porque já eram rejeitadas a priori. E até eu meio que desisti de falar sobre esse tema com algumas pessoas. Comecei a desenvolver esses pensamentos com outras que sintonizavam com as minhas ideias. E com o meu caminho para a prática, né, para atuação no mercado, enquanto dançarina, enquanto professora, eu decidi colocar esse pensar dentro do meu fazer e colocá-lo na sala de aula e produzir conhecimento teórico já dentro da prática. Então, eu falava sobre corpo mídia nas minhas aulas, eu falo sobre Laban nas minhas aulas, eu falo sobre as teorias de hibridismo cultural nas minhas aulas, eu falo sobre todas as coisinhas que eu já escrevi hoje dentro da sala de aula, porque, contas, às vezes existem muitas pessoas que estudam a teoria em demasiado, mas não levam esse conhecimento em prática, e aí fica aquele buraco abissal ali. E eu acho uma perda, né? Uma perda de tempo até você se dedicar tanto tempo para uma academia, se debruçar tanto em tantos conteúdos, tanto conhecimento e não conseguir colocar isso em prática, não trazer isso para a sala de aula, para a sua comunidade, levar isso para as pessoas, criar um espaço aberto de debate. Enfim, adorei revisitar, Lilian. Adorei. Foi tipo assim, uma questão de honra mesmo. Nossa, que legal que há 10 anos atrás eu tinha feito isso daqui. Que bom, consegui fazer. Não sei. Ai, olha, tem umas coisas assim que elas vão levando a gente não entende muito como nem porquê. Eu até queria aproveitar esse assunto que a gente acabou de conversar e dizer que recentemente aconteceu também um boom na minha cabeça, assim, né? Muitas coisas pessoais na minha vida, muita coisa aconteceu, mudou, e eu precisei, assim, ressignificar a dança na minha vida e foi assim, foram várias mortes, não vou mentir, né? Muitas coisas doloridas mesmo, e aí eu fui remexendo ali numas coisas que doíam muito, em coisas que de repente perderam sentido, sabe? E quando eu vi, né? A gente passando por esse processo de dor e de decepção, que a gente se transforma numa coisa muito maior e muito mais consciente, assim, da sua própria história, sabe? Toma decisões muito mais claras. Eu tenho observado isso em você, mesmo não conversando tanto. Então, essa revelação que você me dá aqui não é tão surpresa assim, eu já observei você. Nossa, e assim, às vezes na hora você sente. Na hora você fica meio perdido ali, né? Eu cego no tiroteio ali, sem entender, putz, que caminho eu tomo agora? Fiz isso a vida toda, aqui para onde que eu vou e tal. Mas realmente esses chacoalhões que acontecem com a gente, eles são muito bons, porque eles fazem com que a gente repense, né? Com que a gente pare e olhe. E eu também olhei bastante para minha história, tipo assim, o que que era a dança para mim? Também comecei pequenininha lá no balé. Tive assim uma história um pouco parecida. Depois eu conheci a dança do ventre. E aí eu fui buscar assim lá atrás o que que pulsava, sabe? Lá dentro assim. E aí tá sem voz, pera. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, achei muito legal também quando eu fui pesquisar ali, ver as suas pesquisas, e aí eu vi sobre Lavan, porque recentemente eu tinha voltado a estudar dança contemporânea e né, algumas outras loucuras aí. Artes em cinema, eu sou desse bolo. Eu não sou do que É,
se contentando com um pouco, não. Eu sou do fluxo, quero conhecer o pensamento de outras pessoas, outras comunidades, toda essa rede, desde a universidade. Então, para mim, o processo natural tem que ser assim. Não, total, né? E isso me fez pensar bastante nessa questão da gente, às vezes, estar atuando em um estilo e às vezes a gente acha que o que formou aquilo, né, pra gente foi só aquilo, né? E na verdade não, né? São muitas referências que formam a nossa história, o nosso ponto de vista, enfim. Bonito. Então, assim, por mais booms desses aí nas nossas vidas e, enfim, coisas que fomentem aí, coisas que façam com que a gente reflita, né? A gente transforme. E aí você está falando isso, eu estou lembrando aqui, até teoria da complexidade. Eu estudei na faculdade, teoria da informação. E aí eu estava lendo ensaios que eu escrevi falando, né, de Charles Peirce, falando sobre a teoria da informação, e é exatamente o que a gente está conversando agora, é o quanto o ambiente ele é cheio de ruído e a gente insistentemente tenta criar sistemas de permanência, de estabilidade, só que eles em algum momento eles explodem, eles não conseguem ter essa manutenção, afinal de contas a ideia de estabilidade, a ideia de permanência, ela é utópica, né? Não existe. Existem segundos ali de situações como essa. E aí a teoria da informação nos ajuda, a teoria de sistema nos ajuda a entender coisas como essa. Então, processos de catarse mesmo são constantes. A gente está em constante transformação. Então, não adianta mesmo enrijecer um pensamento, não adianta mesmo enrijecer um formato de dança, ainda mais o nosso, que ele é tão orgânico, tão pulsante, tão, né, flexível, né? E acho que se a gente começa a observar essa organicidade dessa dança, da maneira que ela merece ser vista, nossa, vão surgir muitas coisas incríveis. Assim como estão surgindo já, né? Finalmente estão surgindo essa abertura, ela está acontecendo. E aí os dedos, né, da polícia, isso daqui é tribal, e não é tribal, isso aqui é fusion, isso aqui não é fusion. Esses dedos já perderam a força, já perderam o tônus, eles já não significam nada. Exatamente. Eu acho realmente que é uma. Aí não só dentro da dança, né? Mas hoje eu penso assim bastante na vida, né? Tipo, essa coisa da gente tentar por alguma segurança definir ali, agarrar e falar, é meu, eu sei. Nossa, Isso assim, é muito ilusório. faz isso com as pessoas também, né? Se apaixona pelas pessoas e aí coloca a imagem delas na nossa cabeça. E as pessoas também se transformam, elas não são essa imagem que você leu. Essa foi uma experiência que você teve com a pessoa, com a coisa, com a dança, com o animal, com o objeto. Né? Ela não é o objeto. Aí já, Exato. meu Deus do céu, se for bater teorias, vai ter cada uma vai explicar alguma das nossas experiências. Meu Deus. Bom, então vamos voltar lá para sua pesquisa. Vou mandar um beijo Tem. aqui, uma minha parceira maravilhosa de dança que está aqui. Ela vai ser uma das entrevistadas, não é, Lilian? Vai estar com você. Que bom. A Kilma realmente. O nome de Kilma está nos meus textos desde muito tempo. Então, eu estar com parceria com ela até hoje significa muito. A Aline está aqui também, a Priscila Pata está aqui também, uma galera grande. A Carla está aqui. Oi, gente. Que bom que vocês estão aqui ouvindo a gente. Estarei aqui. Não, que prazer, né? Que honra. E assim, também esse trio de vocês, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Ó, Oh, palmas! maravilhoso, maravilhoso. Por mais parcerias incríveis, assim, ó. Saudade do encontrar com elas de verdade, sabe? Tô com saudade mesmo, porque a gente tem uma química muito gostosa, química de nordestina. É difícil explicar, mas existe um negócio ali dentro. A gente consegue entender o modo de ser, de falar, de se expressar umas das outras. E, nossa, é só sintonia. Coisa linda é o Ancar. Muito, muito bom. Parabéns para vocês pelo projeto, tá bom? Jô, voltando ali para a parte da sua pesquisa,
primeiro, assim, eu não sei se a gente vai ter tanto tempo, mas assim, se você puder, dentro ali da dança do ventre, acredito que você deve ter tido o primeiro contato com o tribal, né? E aí eu não sei se você já estava cursando, como que foi isso, assim, como que foi a sua decisão em escrever sobre tribal? Você, né, já tinha conhecimento, como é que foi? E se foi, né, muito difícil? Você já comentou um pouquinho sobre isso? É, eu queria que você comentasse, assim, qual foi a principal dificuldade É, em pesquisar. legal, adorei as perguntas. Eu conheci o tribal, o fusion, não sei que nome chama mais, essa coisa. Eu Isso aí. linguagem de dança antes da faculdade, antes de entrar na universidade. Ou seja, eu era aquela personagem interiorana que eu comentei ainda há pouco, e que já fazia dança do ventre, mas era apaixonada por dança, já tinha experimentado muitas linguagens diferentes de dança, e a partir da dança do ventre conheci, né, pelos DVDs do Belly Stars, o The Índigo, e depois fui entender que aquilo ali era um tipo diferente de dança do ventre. Então, quando eu fui para a universidade, eu já entendia que existia esse novo estilo. Comecei a entrar em contato com teorias de hibridismo cultural, de identidade, rizoma. Comecei a pensar sobre essas coisas e depois eu observei essa linguagem chamada Fusion, Tribal, enfim. E eu observei que elas têm total sintonia. É como se todas essas teorias justificassem o surgimento dessa linguagem, sabe? Na verdade, essas teorias justificam muitas coisas. Você consegue colocá-las dentro da explicação de surgimento de várias danças, de continuidade de várias danças. Mas foi uma sintonia muito grande, principalmente quando eu entrei em contato com a teoria do hibridismo cultural, de Nestor Garcia Canclini, e mais na frente foi entender o que eram as epistemologias do Sul, com o Boaventura de Souza Santos, o Homem Baba também tinha seus estudos culturais, então esse acesso que eu tive a esses estudos culturais me ajudaram a refletir, a escolher esse tema logo. Não preciso falar sobre isso, eu gosto esteticamente, por que não unir o útil ao agradável? Então, comecei a escrever, mas, já que é para falar de desafio, quando eu comecei a falar sobre essa linguagem de dança na universidade, eu falei que já não tinha, né? Não tinha nenhuma outra escrito, nenhuma outra referência para eu me basear. Então, era um terreno muito árido mesmo. E por ser tão difícil assim, eu me desestimulei bastante, porque o interesse das pessoas dentro da universidade, meus colegas, inclusive meus professores, orientadores, eram falar sobre dança contemporânea, eram falar sobre as danças europeias, as danças norte-americanas. O interesse em danças étnicas, danças de caráter, na minha época era muito pequeno. Então, não havia um suporte, sabe? Não havia um interesse, até de professores, até do grupo que formava, né, aquele núcleo acadêmico, em pesquisas que falavam sobre dança do ventre, que falavam sobre flamenco, que falavam sobre dança indiana, que falavam sobre danças afro-brasileiras. Era uma época onde havia uma predominância temática que era a dança contemporânea. Então, hoje, eu sei que eu tenho muitos colegas que já estão dentro da faculdade e que estão vivendo um outro momento bastante oportuno, porque foram muitas revoluções no mundo, né? Foram muitas revoluções que fizeram a gente mudar de nome, fizeram a gente mudar de postura diante dessa dança e fizeram também a própria escola de dança da UFBA mudar a sua postura em relação a essas outras linguagens. Afinal de contas, a gente está aqui, né, em Salvador, Bahia, a cidade com a população mais negra do Brasil, onde as referências de danças afro-brasileiras são muito fortes, muito importantes. E aí, hoje, eu posso estar enganada, mas na minha experiência dos 10 anos, do que eu pude experienciar, pude acessar, posso não ter acessado tudo, mas a minha visão é que hoje essas pesquisas estão sendo muito melhor abraçadas, muito melhor desenvolvidas, sem preconceitos e etc. Então, essa foi uma grande dificuldade, foi poder falar de danças como dança do ventre, dança indiana, dança flamenca, danças étnicas, né? Dentro da universidade há 10, 12 anos atrás. Nossa, uau! Bom.
queria que você comentasse. Eu vi três pesquisas suas, tô certa? Sim. E queria que você comentasse um pouquinho assim sobre qual foi o foco de cada uma, né? Enfim, se der tempo, tá? A relação, né, dela com a dança tribal que a gente conhece aqui fora do mundo acadêmico. Vamos lá. Eu vou tentar lembrar em ordem, porque elas foram dois ensaios que no final culminou numa monografia de especialização, de pós-graduação. Eu acho que o primeiro, posso estar enganada, tenho que conferir as datas. Como eu falei, tem muito tempo que eu não acesso, então eu não sei qual foi o primeiro. Mas uma delas eu relaciono o pensamento de Laban com a teoria da complexidade. O outro eu relaciono a ideia de identidade com com a compreensão de hibridismo por trás, e depois eu cito um conceito, que é o conceito de fractal. E no final da pós-graduação eu fiz a monografia onde eu falei 100% de hibridismo cultural. Também abordei esses dois outros temas dos ensaios anteriores, mas o tema das epistemologias do Sul me fizeram encerrar o pensamento, sabe? Concluir o pensamento sobre os processos de colonização, né? Que hoje, na faculdade de dança, na escola de dança, já se fala muito do pensamento decolonial, etc., como se estivesse preparando ali para a inserção desse tipo de conceito posterior. Eu acompanho os textos das minhas colegas, né? Porque eu moro aqui em Salvador, muitas pessoas vêm para Salvador, inclusive, para fazer o mestrado ou a especialização, enfim, em dança. E eu consigo ver a influência desses meus textos nos textos dessas pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. Às vezes eu vejo assim, nossa, isso daqui escrito, esse parágrafo foi inspirado naquele ensaio que eu escrevi, não sei quando, e aí quando eu vejo a referência, tá lá meu nome, sabe? Isso é um respeito enorme, eu acho isso incrível. Agradeço a todas as pessoas que leram meus trabalhos e que usaram do pensamento, elaboraram ele, otimizaram, refinaram ele e me referenciaram. Demais, né, Jo? É de uma grande importância ter desenvolvido um trabalho que serve para também ajudar outras pessoas, né, a pesquisarem. Isso acontece, também aconteceu no meu curso, não cursei dança na academia, né, mas no meu curso de design, e é muito interessante, assim, como os assuntos às vezes vão surgindo e fazendo link, e aí algo que você abordou há muitos anos atrás, hoje uma pessoa faz uma releitura. Isso é tudo muito rico, né? A informação é muito útil, né? É muito precioso. E a gente não negar ela, ou não descartar, ou não desrespeitar, né? Esse tipo de conteúdo produzido dentro do ambiente acadêmico, eu acho que é fundamental. Que bom que as cabecinhas mais rígidas de 10 anos atrás, hoje, já são cabecinhas mais flexíveis, que buscam entender os motivos de algumas coisas, que talvez tenha maturado sobre algumas questões que eu e até as minhas colegas escreveram já há algum tempo sobre esse estilo de dança. Hoje, eu falo muito sobre o Laban nas minhas aulas práticas, muito mesmo. Quem está fazendo meu curso de não, o Laban é tudo na vida. Se quiser falar, sei lá, sobre nuvens, a teoria de alguma coisa. É bem isso. Ele parou tudo. Ele é aquele para quem não sabe, vou introduzir rapidamente quem é o Laban aqui. Foi um cinesiólogo húngaro, muito importante para a cena da dança moderna. Foi conhecido como o maior teórico da dança do século XX, né? E os conhecimentos dele não foram interrompidos no período, né, da Idade Moderna, da dança moderna, da arte moderna. É um conhecimento que a gente utiliza até hoje. Tem a análise de movimento do Laban, né? Laban Movement Analysis, que é o LMA, que é
quando ele para organizar a teoria do movimento humano, e aí ele fala sobre corpo, ele fala sobre espaço, ele fala sobre a forma, ele fala sobre esforço. Eu acho que a macrocategoria esforço é uma das mais incríveis dele, porque é quando ele aborda a expressividade, né? O nome esforço, às vezes a tradução não é tão clara assim, mas ele quer falar sobre como nós nos expressamos, não só em dança, como nós nos expressamos no mundo, sei lá, eu sou mais introvertida, então eu vou ter qualidades físicas, vou usar ações corporais, vou usar fatores no movimento X, Y, Z para me expressar assim no mundo. Então, essa categoria de esforço, ela está muito dentro dos meus cursos de formação. A gente trabalha os fatores do movimento, espaço, tempo, corpo, fluxo. A gente trabalha as 8 ações do LABA, né? Experimenta um pouquinho no corpo. Às vezes eu trago algum conceito do trabalho dele com a Bartenieff, que ele desenvolveu na categoria corpo, foi analisando o movimento dos bebês, né? Da gente desde quando nasce, quais são os nossos primeiros movimentos. O primeiro é respirar, depois é entender que tem a cabeça e a cauda, depois os movimentos de entender que tem a parte superior, a parte inferior, e que tem o lado direito, o lado esquerdo, depois o movimento de torção, até a gente conseguir ficar em pé, e aí toda essa condição mecânica, né? Pra gente se expressar posteriormente enquanto movimento de dança. Nossa, o Laban foi um gênio, realmente um gênio que não vai ser deixado de ser citado nem tão cedo. Por favor, né? Não, demais, demais. Eu também, nossa, vejo essa questão da organização que ele nos trouxe, né, como um puta presente, né? Realmente deu nome a algumas coisas, né, que a gente. E, né, o mapa, tipo, olha, essas possibilidades aqui. E tem gente que já transcende o conteúdo dele, né? Já consegue, a partir dos complexos ali, conhecimentos, chegar em transformações daquilo, em refinar aquilo, em até discordar dele também. É assim. Quero, né, que a gente continue pensando e evoluindo. Jô, se você pudesse indicar algumas leituras para o pessoal do estilo tribal, ou alguns sites de referência, alguma coisa assim, que sejam bacanas, confiáveis, porque a gente está num momento tão delicado, onde todo mundo tem essa voz da informação, todo mundo pode colocar muita coisa. Sim, mas às vezes é difícil mesmo a gente conseguir fontes mais confiáveis, né? Então, eu também fico super preocupada às vezes, né, de passar alguma referência para as minhas alunas e tal. Você tem algumas legais? Bom, eu acho que se vocês olharem mais tarde, quem tiver interesse, as referências bibliográficas que eu usei, elas são super bacanas, que é o Canclini, que é a própria Helena Katz, Christine Greiner, que são brasileiras, né? Desenvolveram a teoria do corpo mídia, Stuart Hall, que falou sobre identidade, o Boaventura de Souza Santos, mas para situar mais assim na nossa área, se você quiser, né, falar mais sobre, pensar mais, estudar mais sobre a nossa área, eu recomendo você ler as monografias dos pesquisadores em dança. Eu acho que os blogs são incríveis, os espaços informais de internet são incríveis, mas realmente o que é escrito dentro da universidade, ele tem um acompanhamento de um orientador, todos os erros né, possíveis encaminhamentos de pensamento não muito coerentes, eles são sinalizados e você tem tempo de corrigi-los. Às vezes, em outros formatos, isso não é possível. Você ter essa correção, alguém falar para você, olha, talvez o que você esteja escrevendo aqui não faz tanto sentido assim. Olha só, essas pessoas falaram sobre esse tema e já desenvolveram um raciocínio que desata esses nós. Enfim, então, Kilma Farias tem a monografia dela. Linda. Também o Kaique está finalizando o mestrado, acho que ele está defendendo a dissertação dele agora. Ainda não tive acesso, mas eu serei uma das primeiras a ler quando ele liberar esse material. Enfim, tô me passando nas referências, mas eu acho que se vocês procurarem pessoas que escreveram dentro da universidade sobre esse tema, vai ser um conhecimento certo, garantido
de boa informação. Muito bom, obrigada. E para a gente ir finalizando, queria que você falasse para as pessoas das suas aulas, como é que está rolando nesse momento, como que as pessoas podem estudar com você, né? Se você está dando aula online, como é que está funcionando aí? Nossa, vamos lá, hora do merchan. Gente, estou dando aula online, não vou voltar à aula presencial até. Eu tomei essa decisão, respeito todas as decisões, mas eu, Joline, meus pais não foram vacinados ainda, eu tenho uma filha pequena, né? Eu convivo com meus sogros, eu preciso do suporte deles por causa da minha filha, então essa minha realidade mãe familiar não me permite, nesse momento, dar aulas presenciais, o que eu acho muito ok por enquanto. Espero que isso seja possível, mas por enquanto estou super bem organizada nos meus planos online. Tenho as aulas regulares, onde eu estou conseguindo ter acesso a pessoas que talvez por conta de uma geografia eu não conseguiria, né? Estou um pouco isolada aqui em Salvador, tem um oceano Atlântico no meio da Europa, no meio dos Estados Unidos, do Brasil, eu estou lá no cantinho, é difícil aqui eu me relacionar com as pessoas por conta dessa condição geográfica. Então, o online para mim está sendo muito bom para eu poder ter acesso ao que as pessoas estão fazendo em todos os lugares do mundo. E da mesma forma, essas pessoas podendo estar estudando comigo, a gente está trocando, porque é assim, comigo é assim, eu tenho uma aluna que é minha professora, tenho um professor que é minha aluna, que é assim, a gente fica nessas assim como a gente já fez aulas umas das outras, eu acho que o caminho é esse. As aulas regulares acontecem nas quartas e quintas. Se vocês quiserem informações, podem entrar em contato comigo. Estou dando aula para iniciantes e para um grupo intermediário. Tem um curso de formação que as vagas estão abertas e se encerram rapidamente. É um curso para dançarinos de nível avançado. Então, se você já fez aula de dança do ventre antes, nunca fez aula de fusion, você é bem-vinda. Só se você tiver 5 anos, 4, 5 anos de experiência em dança do ventre, você vai poder participar dessa turma. E tem os eventos pontuais também. Vai acontecer neste final de semana o Fusion Workshops Online, onde eu, a Nanda, de Baratanati, professora de Baratanati também, e Karina, professora de e de Flamenco Fusion, e minha professora de Flamenco também, estaremos ministrando workshops. As vagas ainda estão abertas, se você quiser participar. O ANCA, que uma está aqui, a Aline também, está com um novo intensivo, a gente divulgou, vai acontecer em agosto, setembro, vai ter uma roda de bate-papo, além dos workshops, vai ter um show online também, e tem uns eventos internacionais que ficaram mais fáceis, né, de serem realizados, de terem a minha participação, porque, nossa, a mídia no Brasil é muito custoso, as pessoas desistem rapidamente quando veem as passagens aéreas daqui para a Europa, as passagens aéreas daqui para os Estados Unidos, é o ó isso. Mas com a online, esses custos para as produtoras realmente foi retirado, e aí eu estou participando do Opa Fest, que é um evento produzido pela Florência, em Buenos Aires, que eu acabei de ver que vai ter a participação da Zoe também. Eu fiquei, nossa, muito feliz que a Zoe participar desse evento. Acho que é a primeira vez num evento mesmo online na América do Sul, se eu não me engano. É a primeira participação da Zoe. Recomendo que todos façam a aula se vocês ainda não fizeram, e ainda mais se você não tem o inglês tão bom, possivelmente vai ter uma tradução em espanhol que facilita um pouco a sua relação com aquele conteúdo. Vou participar também do Gran Rafla Bogotá, que é um evento produzido pela Laura, da Colômbia, que vai ser em agosto, final de agosto. É isso. Espero não ter esquecido de comentar nenhum dos eventos, mas podem olhar no pesadinho ou conversar diretamente comigo, que eu vou ter o maior prazer em falar das aulas que eu estou promovendo. Jo, muito obrigada. Tem alguma coisa a mais que você queira colocar aí nessa finalização de conversa? Cara, quero que esse negócio acabe logo, pra gente poder se
para poder produzir juntas, né? Poder arquitetar as coisas presencialmente novamente. Mas continue usando máscara, pessoal. Aqui em Salvador, eu sei que tá todo mundo, sabe, sério com a questão da máscara, isso é incrível. Às vezes rola uma aglomeraçãozinha ali, outra aqui, passa no jornal, a gente fica com vergonha e tal, mas o negócio aqui tá sendo levado a sério, a vacinação tá sendo super levada a sério. Mas eu tô vendo que em alguns outros lugares não tá assim. Então, não flexibilizem, porque realmente, se a gente não for rígido conosco, se a gente não for respeitoso com o todo, a gente não vai sair desse processo. A gente precisa sair desse processo para voltar a viver, para voltar a dançar, para voltar a se encontrar, se abraçar, se beijar. Fluido. Carnaval, meu Deus, vocês não têm falta. Meu Deus! Essas coisas, então vamos segurar essa onda. Se você já está ali na fase de vacinação, se você já pode se vacinar, corra, se vacina logo, nem hesite. Pensa em quantas vacinas você já tomou. A gente já tomou vacina de sarampo, de tudo. Ninguém virou jacaré. É assim, a ciência evolui. A gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa tomar vacina, a gente precisa tomar, né, atitudes para que essa pandemia se acabe. E quando ela se acabar, eu espero mesmo poder encontrar todo mundo, que seja numa roda bem grandona, para que a gente possa dar aquele abraço. E é isso. Muito obrigada, Lília, por seus sonhos, por suas iniciativas, por suas escolhas. Te desejo muito sucesso. Ah, igualmente para você, Jô. Obrigada, tá bom? Por essa conversa. Obrigada por todas as informações que você passou para mim, para o pessoal. Gente, eu vou colocar o link de onde ficam as pesquisas do site da Jô também, que é incrível, tá bom? Então depois vocês acessem lá o conteúdo dela. Um beijo. É só entrar em contato comigo que eu estou aqui à disposição. Beijo grande, boa noite. Até breve. Obrigada. Tchau, Jô. Tchau. Tchau, pessoal. Gente, obrigada.